a plantinha nascente. Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Imagino que essa mensagem tangencia um pouco o assunto, né, da palestra de hoje, até porque, logo no início, Emmanuel enumera aqui uma série de inquietações que a gente vivencia, né? Enfim, problemas dentro de casa, problemas relacionados no trabalho, enfim, todas essas coisas que eventualmente vêm nos incomodam. Mas o Flammarion vai falar muito melhor sobre isso. Vamos fazer uma breve oração e iniciamos então a palestra. Amoroso Jesus, graças te damos pelo momento em que aqui vivenciamos, pelo acolhimento desta casa, pelos irmãos e irmãs que vêm compartilhar conosco neste momento, enchendo nossos corações de energias amorosas, de vibrações curadoras. Com certeza, conviver nesse momento, nesse instante, acenda certamente nossos corações. Não que as aflições vão deixar de existir, mas nos dá serenidade para sabermos e confiando em vossa presença, em vossa justa ajuda, haveremos de superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade no nosso caminho. Tenhamos, portanto, a certeza de que estás conosco e que nós estamos contigo. Assim, te rogamos, amoroso Mestre, a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos, rendendo graças a Deus. Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje eu acho que está empate, o número de encarnados e desencarnados. Mas tem também os irmãos da internet, né? Nosso tema de hoje consta em diversos momentos do Evangelho do Cristo. Por muitas vezes Jesus repete esse termo: não vos inquieteis. Parece até que ele sabia o que ia acontecer com a nossa sociedade, né? Parece até que ele ia saber que nós íamos estar inquietos. Quando Jesus saía do templo, um dos discípulos disse a ele: Senhor, olha que templo mais lindo, um mármore. E ele disse: não restará pedra sobre pedra. Já predizia o que aconteceria no ano 70, quando Tito, general Tito, filho do imperador Vespasiano, iria invadir e destruir tudo. E ele diz algo que serve para toda a história da humanidade, principalmente nesse momento em que
A geopolítica nos diz que estamos, inclusive, próximos, quem sabe até de uma terceira guerra mundial. Olha que coisa. A nossa mente, a primeira coisa que traz é o medo. E Jesus dizia: quando ouvirdes falar de guerras e sedições, sedições são motins, não vos inquieteis. É necessário que ocorra, mas não será o fim. Olha aqui. Então, Jesus já dizia para a gente, olha, fica tranquilo que o planeta não vai acabar em uma guerra, não. Às vezes é necessário que ocorra, porque nós temos os nossos históricos, passados, a humanidade ainda busca se digladiar, mas é preciso acalmar. Tem uma passagem que é muito linda, está no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: não vos inquieteis, não vos inquieteis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. A vida não é mais do que o alimento? A vida não é mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, e o Pai não as alimenta? Quem com vossa preocupação é capaz de aumentar um côvado à sua altura? Olhai a erva do campo. Como cresce? Não tecem, nem fiam. E Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como ela. Se o Pai veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã resolverá por si só. A cada dia basta o seu mal. Buscai apenas a justiça e o reino dos céus, e tudo vos será acrescentado. Olha, só da gente ler essa parte acalma o coração, né? A gente fica a mil. Será que vai dar conta? Será que eu vou conseguir pagar? E será que o meu emprego? E será que Jesus acalma? Essa parte, assim, ela vale mais do que um remédio, não é? A gente toma remédio para dormir, remédio para acordar, porque a gente está com a mente com pouca fé. E essa falta de fé vai trazendo a gente a desestruturação mental. Jesus vai acalmar a gente. Olha, deixa calmos, tranquilo. Deus alimenta a ave, Deus faz crescer a erva. Não esquece da gente, não. E ainda dá aquela puxãozinho de orelha, né? Homens de pouca fé. Então, de alguma maneira, nós nos conectarmos com o Pai é afastar o medo. Conta-se que no período romano, o imperador Adriano teve o seu reinado, o seu império, melhor dizendo, no primeiro século, no ano 76, se eu não me engano, no ano 138. Existia, naquele período, um gladiador muito conhecido, muito famoso. Ele era sírio e ninguém sabia, a história não sabe o nome dele, mas o apelido dele era Flama. Um apelido, diga-se de passagem, muito bonito, porque é o que me chamam de Flama, então tem que elogiar, né? Se eu não elogiar, quem é que vai? Agora, Flama tinha uma característica. Ele era um dos maiores gladiadores da história de Roma. As moedas eram cunhadas com as batalhas de Flama. Ele foi um gladiador tão vencedor que conquistou o gládio de madeira, que era um presente para aqueles gladiadores que mais se destacavam e que lhe concediam a liberdade. Porque, naquela época, todos os vencidos em guerras que fossem poupados eram escravos, né? Então, a gente percebe que todos os povos
do planeta já foram escravizados. Ele era sírio e por algum motivo ele foi escravizado. E quando ganhou o gládio de madeira, a liberdade, ele disse que não queria ser liberto. Olha que coisa. Como que um escravo não queria ser liberto? Ele era tão bom no que fazia que outras 3 vezes, ou seja, por 4 vezes, ele ganhou o direito da liberdade e preferiu ser escravo. Seria cômico se não fosse trágico, porque nós estamos na mesma condição de Flama. Somos escravos e não queremos nos libertar. Por que Flama, o gladiador, não queria a liberdade? Os historiadores especulam. Alguns entendem que ele amava a fama, gostava de ser aclamado nos circos romanos, era adorado pelas mulheres, invejado pelos homens. A fama fazia com que ele fosse um escravo. Agora, vamos trazer para a nossa condição. Nós não somos escravos também, hoje? O que é que nos aprisiona? Cada um de nós nos aprisionamos a algo. A pessoa vingativa, ela é escrava da vingança. A rancorosa é escrava do rancor. A pessoa vaidosa é escrava do aplauso. Todos nós temos apegos que nos transformam em escravos. E o medo é que nos aprisiona, nos agrilhoa, porque a gente morre de medo de perder aquilo que tem. Jesus dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Às vezes, a pessoa ama um objeto, adora aquele carro mais antigo, de colecionador. Se alguém bater no carro dele, ele sai na mão, briga na rua, corre o risco até de levar um tiro, por causa de um carro, por causa de bens materiais. É interessante que Jesus, ele agia de maneira a conhecer o íntimo de cada um. Por isso que às vezes a gente vai olhar algo e vai parecer contraditório. Por que Jesus agiu de um jeito com um e agia de outro jeito com outra pessoa? Vamos fazer uma análise à questão da riqueza, por exemplo. Joana de Cusa, que depois reencarnaria e teriam diversas reencarnações, sempre no seu estado santificante, e que nós conhecemos hoje como Espírito Joana de Ângeles. Joana de Cusa era rica, casada com um homem rico, era um homem muito difícil, e ela foi ao Cristo, queria seguir Jesus. E Jesus disse: não, você pode continuar onde você está, tolerando o marido difícil, ajudando conforme as suas possibilidades. Então, ótimo. Jesus disse a ela que devesse continuar naquela condição de riqueza. Quando foi o caso de Zaqueu, Zaqueu foi diferente. Ele era baixinho e não conseguia enxergar Jesus na multidão e olhou um sicômoro e falou: eu vou subir nesse sicômoro. E quando ele estava vendo Jesus lá, Jesus passou e de repente levantou o olhar para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque me convém que ainda hoje me hospede na tua casa. Os discípulos ficaram chateadíssimos com isso. Como, Senhor, o Senhor vai na casa de um publicano, um homem que explora a gente com impostos? E quando Jesus chegou, Zaqueu disse assim: Senhor, a minha felicidade de te receber na minha casa é tão grande que darei metade dos meus bens aos necessitados. E se algum dia eu defraudei alguém, pagarei em 4. É Jesus disse: hoje o Pai entrou nesta casa. Veja que Joana de Cusa não cobrou que desse nada da sua riqueza.
porque ele sabia que ela já fazia a caridade naturalmente. Para Zaqueu, ele deu a metade. Agora, tem um caso diferente. É o jovem rico, ou também chamado mancebo rico, né? A gente costuma falar o jovem mancebo, né? Jovem mancebo é pleonasmo, é repetição, é tipo jovem, né? Então, o mancebo rico, ele disse assim: Senhor, como eu faço para conquistar o reino dos céus? Eu faço tudinho que Moisés manda. Sigo toda a lei. E aí Jesus disse: então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem falou assim: eita, não, aí complicou. Aí complicou. Não, eu vou pensar. E conta-se que ele desencarnou antes de ter a coragem de se desapegar. Por que que Jesus cobrava de um que vendesse tudo, de Zaqueu foi metadinha e de Joana de Cusa não foi nada? Porque Jesus reconhecia esse apego que aprisiona, que escraviza. O jovem rico era escravo dos bens materiais. Joana de Cusa não. Zaqueu havia acabado de aprender também a não se apegar àquilo. Então todo o apego nos traz medo. Porque a gente morre de medo de perder aquele objeto ao qual nos apegamos. Tem um espírito chamado Leôncio Correia, na psicografia de Chico Xavier, que trouxe uma trovinha interessante. Ele diz assim: definições sobre o medo dou a que tenho comigo, espécie de microscópio que aumenta qualquer perigo. Então, o medo, ele é esse olhar para o perigo com microscópio. Veja que é natural que a gente tenha os nossos problemas. É natural que existam riscos, né? De vez eu estava pensando, o sujeito que trabalha no zoológico, imagina, ter que alimentar o leão. Ele não consegue entrar na jaula do leão se ele tiver medo, não. Ele sabe do risco, ele sabe, ó, tem que fazer a limpeza lá. Às vezes ele é até bem magrinho que o leão, mas ele tem que fazer com que o leão acredite que ele é mais forte que o leão. Ele vai lá, sabe, de vez em quando o leão pega na perna dele, ele dá uns tapas no leão, e o leão acredita que aquilo lá é mais forte. Quem trabalha no Butantan tem que mexer, fazer soro, né, antiofídio, de vez em quando leva uma picada. Para isso, a pessoa tem que entender que é o risco da profissão dela. Ele não pode olhar aquele perigo com o microscópio, senão o perigo fica grandão. De vez em quando alguém leva uma picada, não é? Faz parte. Já conseguiu vencer o medo. Tem um caso interessante, contado na obra Pontos e Contos, do espírito Humberto de Campos, também chamado Irmão X, na psicografia de Chico, que ele conta que estavam no caminho de Sidron, Jesus e os discípulos. E naquele momento, cada um discípulo saiu para pregar. E eles se reuniram depois. Quando se reuniram, Pedro disse a Jesus: Senhor, eu estava caminhando e vi 3 escravas sendo chicoteadas. A princípio eu pensei em intervir, conversar com o capataz, mas eu comecei a pensar que isso poderia causar desavenças, e poderia nos interpretar mal. Então eu achei melhor deixar de lado. Depois foi Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior. Ele contava que ele encontrou uma senhora viúva, com um filhinho no colo, e ela pedia pouso. Ele então disse que pensou em dar pouso a ela, porque ela precisava de comida, ela precisava de um banho, ela precisava de um local para deitar. Mas ele refletiu: o que as pessoas poderiam pensar? Será que as pessoas não poderiam interpretar mal? Que eu estivesse me aproveitando dela? Então, o Senhor disse para Cristo: eu resolvi deixar de lado. Depois foi a vez de Bartolomeu.
Bartolomeu contava que estava andando na estrada e ouviu um barulho, um gemido. Quando olhou com mais precisão, percebeu que havia um homem caído, gemendo de dor, e quando se aproximou, viu que ele estava com o peito sangrando. Logo foi ao encontro dele, quando reconheceu que era um ladrão muito conhecido da região. E aí ele disse: aí, Senhor, quando eu vi que era um ladrão, eu pensei que talvez se eu ajudasse, pudesse ter complicações com as autoridades. Eles poderiam pensar que eu sou cúmplice. Então achei melhor deixá-lo lá. Depois foi Felipe. Felipe disse que foi procurado por 30 pessoas que queriam saber mais sobre o Evangelho. E essas pessoas indagaram a ele sobre a perfeição. Como era esse convite de Jesus que dizia: sede, pois, perfeitos. E aí ele estava preparando para falar quando pensou: mas será que não vão dizer que é muita pretensão minha querer falar de perfeição? Eu que tenho tantos defeitos, tantas imperfeições, quem sou eu para falar de perfeição? Será que as pessoas não vão me julgar de maneira errada? Então, Senhor, eu saí. Jesus, então, juntou os discípulos e disse que naquele dia todos foram derrotados pelo mesmo inimigo, um inimigo invisível, o medo. Pedro ficou com medo da opinião dos outros, Bartolomeu com medo da reprovação alheia, Tiago com medo da reprovação alheia, Bartolomeu com medo da perseguição, Felipe com medo da crítica. Então, acontece muito de nós nos acrisolarmos por conta do medo. O medo paralisa. O medo faz com que a gente deixe de ser nós mesmos. Olha que coisa. Então, o medo vence. O maior inimigo que nós podemos ter é o medo. Porque tem inimigo que a gente não enfrenta. O medo é a desistência do espírito perante a dificuldade. Tem um caso interessante, que consta, uma frase interessante, que consta na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: Deus não nos deu o espírito do temor. Não tem medo de andar rápido. Não é sobre isso que a gente está falando, não. Porque nós vamos falar sobre essa moderação. Olha que coisa. Paulo dizia assim, ó: Deus não nos deu o espírito do temor. E aí, a gente às vezes com a mente acelerada já quer adivinhar o que ele disse. E aí quando eu estava lendo, eu falei assim: não nos deu o espírito do temor. Aí, ó, nos deu o espírito da coragem. E não é isso que Paulo escreveu. Deus não nos deu o espírito do temor, mas o espírito da fortaleza, do amor e da moderação. Olha a moderação aí. Então, a gente às vezes pensa que as cartas de Paulo foram escritas assim, sem uma reflexão maior. O que Paulo está dizendo para a gente é a fórmula de afastar o medo. Fortaleza, amor e moderação. Olha que coisa. Olha o significado dessa passagem. Então, primeiro ponto, fortaleza. Precisa se fortalecer. Precisa se fortalecer. Quando eu era pequeno, eu não sei se eu já contei esse caso. Eu já contei esse caso aqui, mas eu acho que foi no domingo, né? Mas se eu estiver contando de novo, vocês tenham paciência, porque vai chegando a idade e a gente vai repetindo os casos, não é assim? Então, por caridade, se eu contei já esse caso, eu peço que vocês me perdoem. Quando eu era criança, e quem é do Rio de Janeiro aqui já ouviu falar, já talvez conheça, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui que conhece? Pois bem, olha que coisa boa. Quando eu era criança, a gente foi passar as férias lá, e na propaganda estava assim: venha conhecer o Tivoli Park, o Parque da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, férias é férias, né? Papai, a gente precisa ir nesse parque. E aí, meu pai levou a gente.
Agora, ele tinha uma característica que era assim, você pagava o ingresso, podia brincar em todos os brinquedos, montanha-russa, roda gigante. Agora, tinha um lá que era pago à parte. Era o Conga, a mulher gorila. Papai, a gente quer ir nesse. Não, 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 não. Paguei para você só isso aqui. Isso aí paga a parte, vocês não vão, não. E a gente brincou a tarde toda, a manhã, à tarde. Mas quando não tinha mais nada, papai, deixa a gente não pôr a mulher gorila. Sai todo mundo correndo e rindo. A gente quer ver o que é isso. Tá bom, né? Férias, né? Tá bom. E aí foi eu, devia ter uns 11 anos, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Daqui a pouco a gente chegou. Quem já assistiu aquele filme Lisbela e o Prisioneiro, eu acho que tem mais ou menos a visualização da mulher gorila. Chega uma mulher muito bonita, muito exuberante, e ela entra assim, ó, para dentro de uma jaula, e por meio de um jogo de espelhos, ela entra num local em que tem uma luz, e do outro tem um sujeito fortão, gigante, fantasiado de gorila. E eles vão apagando a luz de onde ela está e vai acendendo a luz de onde ele está. Então, para quem está de frente, parece que os braços dela estão virando braço de gorila. Parece que ela está crescendo de tamanho, de pelo, e daqui a pouco a mulher, a Conga, se transforma no gorila. E ela começa a apontar quem que ela vai pegar, e o pessoal começa a fazer chacota, e daqui a pouco ela arromba a jaula. Gente do céu. Pernas para que te quero. Sai todo mundo correndo. Meu irmão mais velho foi o primeiro a correr. O meu irmãozinho mais novo estava passando, eu agarrei ele. E aí daqui a pouco muita gente saiu correndo, uns poucos ficaram, o gorila foi se acalmando, daqui a pouco ela voltou a ser mulher, e assim foi. Quando eu voltei, meu pai estava pegando no pé do mais velho. Como é que pode? Você é mais velho, saiu correndo, olha os mais novinhos aqui ficaram. Aí meu irmão mais novo falou assim, papai, eu não fiquei não. Eu saí correndo, o Flama é que me pegou e me agarrou. Aí eu tive que confessar, sabe? Papai, eu também não tinha coragem não. Minhas pernas travaram. Eu peguei o menorzinho para sacrificar para Conga. Porque... o medo congela, gente. Paralisa. Aristóteles, o filósofo peripatético, ele dizia que só tem um jeito de não sermos criticados. Não faça nada. Não pense nada. Não seja nada. Isso é o que o medo nos convida. A não ser nada. E a gente vai aceitar? É isso que a gente quer para a nossa vida? O Espírito Maria Luz tem uma trovinha aqui. Ele diz assim: quem teme as sombras da noite, fugindo para não vê-las, recusa a oportunidade de contemplar as estrelas. Em 1981, o rei Roberto Carlos cantava a música Emoções. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Gente, a vida é bonita pelas coisas boas e coisas ruins. E por incrível que pareça, a gente vai se acrisolando, vai se fechando. Quando a gente está ali no começo da vida, fala assim, não, eu quero um dia ter uma casa, uma piscina muito bonita, um campo de futebol, para ter meus amigos. Mas de que adianta se a gente tem medo das pessoas? E porque a gente tem medo das pessoas, cada vez a gente tem menos amigos. Porque fulano é assim, eu vou parar de andar com ele, ciclano é assado, o outro me magoou, e a gente vai se fechando. Olha que loucura. O medo, ele é tão presente na nossa vida, que no final da vida nós temos poucos amigos, quando era para ser o contrário. Quem tem 10 anos tinha que ter X amigos, quem tem 20 anos tem que ter 2X de amigo. Quando a gente chega a 60, era para a gente ter 6X de amigo, e é o contrário. A gente vai diminuindo, a gente tem 1/6 de X, não é? A gente está com medo das pessoas, porque as pessoas mordem, as pessoas mordem. Um dia, a minha filha, a gente fazia um trabalho voluntário em Santo Antônio Descoberto, e ela ficou na evangelização.
chegou magoado, disse que uma criança mordeu ela e papai, eu nunca mais vou fazer caridade, que me mordeu. Eu falei, minha filha, para de bobagem. Vão me morder de novo? Claro que vão. Gente, as pessoas mordem. Isso é normal, não tem nada de errado, não. Por incrível que pareça. As pessoas nos ferem, nos decepcionam, nos traem. Mas eu vou passar a ter medo disso? Ou vou me fortalecer? E essa é a fortaleza. Essa é a fortaleza que nós precisamos desenvolver. Na parábola dos talentos, Jesus lembra, olha, um que recebeu 5 talentos multiplicou. O que recebeu 2 multiplicou. O que recebeu 1, temendo, ou seja, porque tinha medo, enterrou o talento. No dia que veio o seu Davi, devolveu o talento. Significa dizer que se nós tivermos medo, nós vamos estagnar. Vamos chegar no lado de lá, e a pergunta, a maior pergunta que pode ser feita para a gente é: que fizeste dos talentos que te dei? Ou seja, o que você fez na sua encarnação? A gente vai dizer, não, eu tinha medo, enterrei o talento. Aí, é importante, eu já estou vendo aqui que já não vai dar, metade das coisas que eu queria falar não vai dar. Porque a gente precisa sentir, né, o que os nossos guias espirituais falam. Então, às vezes a gente não sai do jeito planejado. Mas é interessante que se ele fala dessa fortaleza, e essa fortaleza a gente recebe por conta da nossa fé, quando a gente desenvolve o sistema mental da confiança irrestrita em Deus, ou seja, o que as pessoas lá fora estão dizendo que é o caos, a gente percebe que é Deus nos dando desafios para o progresso, a gente acalma e se fortalece. Mas João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: o perfeito amor lança fora o temor. Olha que coisa. Quando a gente ama de verdade, a gente não tem medo. Mas ela pode me trair? Mas a pessoa pode me morder? Não tem problema. As pessoas estão no grau evolutivo delas. E a gente não pode ter medo delas. A gente não pode ficar paralisado. Não pode se afastar. Daí a lei da sociedade. Allan Kardec fala da lei da sociedade. Os espíritos esclarecem que toda vez que o homem se afasta da sociedade, é infeliz. E o que a gente tem programado para a nossa vida? Trabalhar, para depois ficar num recanto. Isso para o espírito traz infelicidade. O que nós precisamos é conviver. Nesse o diamante, é interessante, né? Que é uma pedra que ela, para ficar bonita, ela precisa daquela ralada, aquela chanfrada. Nosso diamante só vai brilhar se a gente estiver em contato com outras pessoas, né? Aí o espírito Casimiro Cunha diz assim: quem teme cobra e lagarto, quem passarinhos receia, perde a vida sem combate, não prepara e nem semeia. Esse temor da morte é interessante, tem uma passagem, né? O espírito Hilário Silva fala dos espíritas tendo medo da morte. Olha aqui. A gente, quando vai desenvolvendo o sistema, a gente se pergunta: por que eu tenho medo da morte? Se eu já entendi que a vida continua, se eu já entendi que não existe morte, morre apenas o corpo. Aí Allan Kardec fez essa pergunta. Allan Kardec é tão genial nas perguntas, né? Ele faz pergunta e fala assim: meu Deus do céu, como é que pensou isso? E ele pergunta lá na Revista Espírita, de 1859, ao Espírito São Luís: de onde vem o medo da morte? E a resposta, gente, é maravilhosa. O Espírito São Luís diz: é medo de confrontar o julgador. Olha aqui. Por isso que os cristãos martirizados não tinham medo da morte. Eles deram a sua vida toda pelo bem. Fizeram tudo ao seu alcance.
Aí enfrentava os circos romanos tranquilos, cantando hosanas, imagina. A gente gripou, já está fazendo testamento, né? Pedindo moratória. De onde vem o medo da morte? De enfrentar o julgador. Porque nós não estamos satisfeitos com o que estamos fazendo na nossa vida. É como se a gente soubesse que chegando lá a gente ia falar assim, ó, isso aqui dava para ser melhor, não é? Quem é que pode dizer que não tem o que melhorar? Agora, a partir do momento que a gente fizer tudo o que está ao nosso alcance, perde o medo da morte. Olha que coisa, né? E então, vem também o espírito de moderação. Olha que moderação. Essa ideia de moderação é a ideia de entender os riscos. As coisas trazem os seus riscos. E tem um livro chamado Almas em Desfile, que traz um caso interessante, chamado Golpe de Vento. Conta-se que era um espírita convicto, mas ele era muito impressionável. Tudo para ele impressionava. E há 2 anos que ele estava muito preocupado com a saúde, né? E desde então, tudo para ele era maior do que efetivamente era. Era quando a gente fala, chama hipocondríaco, né? Eu acho que parou de funcionar, né? A internet dançou, é só para quem veio hoje. E aí, gente, vou falar um pouquinho mais alto. Há 2 anos que ele começou a sentir alguns sintomas. E aí, sentiu uma bronquite. A bronquite era rebelde, ela não passava, e ele logo identificou, é tuberculose, eu estou com tuberculose. O médico examinava e disse, não é tuberculose não. Você está com bronquite. Não é tuberculose, eu sinto que eu estou com mal de coque. A família tentava acalmá-lo, o médico tentava acalmá-lo, mas ele tanto insistiu que fez muitos e muitos exames, gastou dinheiro. E aí depois disso, ele realmente percebeu que era apenas uma bronquite. Pois bem, logo depois ele percebeu que estava trêmulo. E quando estava trêmulo, ele já deu o diagnóstico. Mal de Parkinson. Estou com Parkinson, não tem jeito. E o pessoal, calma, meu amigo, você nem viu ainda. Não, eu já sei. Foi no médico, o médico, não, isso não é Parkinson. É, doutor, o senhor está enganado. É Parkinson, eu sei, eu sinto. E aí foram perceber que era um reflexo das medicações que ele estava tomando. Então, ele estava tomando essas medicações e então era só mudar a medicação. Mudou a medicação e ele parou a tremedeira. Mas teve um detalhe, teve uma alteração da pele. Logo que ele viu a alteração, ai meu Deus do céu, já sei, púrpura hemorrágica. Olha, não tem jeito, eu vou desencarnar. E o pessoal, calma. Os médicos diziam para ele, mas ele insistia que era púrpura hemorrágica, que ele já estava no final da vida. Então, fizeram também a mudança do medicamento e ele melhorou. Depois ele fez um exame e percebeu que estava com artrite reumatoide. E aí ele falou assim, olha, esses médicos não sabem de nada. Eu mesmo vou estudar sobre artrite reumatoide. Foi na livraria, comprou um livro de várias doenças e estava lá, deixou na página artrite reumatoide, deixou ali no sofá, foi pegar uma água e teve um golpe de vento. O golpe de vento mudou a página. Quando ele chegou depois de beber água, sentou e foi ler lá. A dor prossegue no ombro esquerdo. Ele, meu Deus, eu estou com a dor no ombro esquerdo? Depois vai para o braço, depois vai para a ponta dos dedos, vem uma dor pungente, uma crise perdura por alguns segundos e termina com a morte. Ele deu um grito, ah! E caiu duro. Logo, ele se viu fora do corpo. Se viu fora do corpo, viu a família chegando, acompanhou o enterro, e de repente ele viu um homem, um ser de luz, dizendo para ele, meu irmão, eu sou o seu guia espiritual. Ele, ai, mas que coisa boa. E ele fala, eu estou tão feliz de te ver. Pena que você veio antes da hora. Como antes da hora? Como antes da hora? Você não viu que eu estava com artrite reumatoide e teve aquele... Não, aí ele contou, olha, foi um golpe de vento. Você se exacerbou na sua mente. E aí você teve uma parada cardíaca. A previsão é que você fosse desencarnar daqui a 14 anos.
falta de moderação. Então, o medo é natural que a gente tenha medo, mas não aquele com microscópio. A gente sopesa os riscos, não é? Eu lembro do Gugu Liberato, o pessoal falava assim, mas como um homem milionário foi consertar o ar-condicionado, não é? Olha que coisa. A gente vai ignorando os riscos. É preciso fazer uma análise de risco. Eu falo para os meus filhos, eu estou subindo no telhado por enquanto. Quando vocês ficarem mais velhos, é vocês. Porque a gente vai perdendo as forças da perna, vai perdendo o equilíbrio. Então, é necessário moderação. E aí, agora já são 9h40. Era para encerrar exatamente agora. Mas como não está mais gravando, eu vou contar para vocês um poema. Eu vou usar mais 3 minutinhos. Um poema não é espiritual, José Soares Cardoso, que fala um pouco desse medo que a gente tem e como Jesus acalma. Porque tem uma passagem muito bonita em que Jesus estava dormindo no barquinho e começou uma tempestade. Os discípulos, nós vamos morrer, acorda Jesus. Aí Jesus fala assim, mas vocês não têm fé não? Olha que coisa mais linda. Então diz assim, o poeta, o barco de Simão se engrava lento. O mar da Galileia, quando o vento, furioso agitou o seu braço enorme, desaba em piedosa tempestade. Dos discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente, a água invadiu tudo de repente, e o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência, todos querem saber que providência tomará ele então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não a serena, escutando de perto a própria voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus, levantando a destra augusta, ergueu a voz serena e justa e diz ao mar, acalma-te, emudece. Queda-se o mar, como que por encanto, e a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será esse cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento, como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos. Logo pressentiram. Só faria por certo que eles viram quem fosse o próprio Cristo. E ainda hoje, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos, quando tivermos fé. Muita paz e alegria em nossos corações.